Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Âmara. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Âmara. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Política de Saltos Altos. Esta quinta-feira, 15 de julho, infelizmente sem a presença de Cláudia Cardoso por motivos de saúde. Boa tarde, Graça Silveira. Boa tarde, Judite Parreira. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade. De facto, os últimos dias foram pródigos em assuntos para podermos discutir aqui ao longo da próxima hora. Se calhar até a próxima hora será curta para discutir tantos assuntos, enfim, pródigos. Nomeadamente, e começaríamos pelos que estão mais perto de nós, concretamente a questão da desistência de Tibério Diniz de ser recandidato pelo Partido Socialista a um segundo mandato na Câmara Municipal da Praia da Vitória. Curiosamente, precisamente uma semana depois de ser oficialmente anunciado como o candidato do PS a um segundo mandato, Tibério Diniz diz que não tem capacidade para gerir sensibilidades e exigências e, portanto, pede para sair. Já foi, entretanto, depois de alguns dias também de muita especulação, anunciado oficialmente que Berto Messias será o cabeça de lista do PS à Câmara Municipal da Praia da Vitória e que não se fará acompanhar de nenhum dos atuais elementos da variação socialista, nomeadamente Carlos Armando Costa, Raquel Borges e Tiago Armando. Graça Silveira, é estranho, sendo a Câmara Municipal do Partido Socialista, é estranho, sendo que foi exatamente na semana seguinte ao anúncio oficial por parte de Vasco Cordeiro e até de Sérgio Ávila, as mais altas esferas do Partido Socialista, neste caso em concreto, para a terceira também. É estranho, ou aquilo que já vinha de trás, de há 4 anos atrás, faz com que tudo isso não seja assim tão estranho? Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Clube, a quem nos acompanha no Política de Saltos Altos, à Judite, as melhoras para a nossa Cláudia e ao Pedro Ferreira. Bom, não é estranho, é no mínimo extemporâneo, porque eu penso que a informação que o Tibério teria há uma semana atrás seria exatamente a mesma que tem no momento em que decide desistir da candidatura. Quer dizer, se tivesse acontecido um facto novo, alguma questão que tivesse tornado Tibério incompatível com esta candidatura e com a sua equipe, bom, percebia-se. Agora, pelo aquilo que ele afirma no seu discurso de despedida, que devo dizer que até me pareceu bem interessante, percebe-se que foi um acumular de certas questões relacionadas com a equipe e com o partido. Não se percebe bem aqui o que é que foi mais determinante, se foi efetivamente questões relacionadas com a equipe que o acompanhava, se por questões internas do Partido Socialista. Mas aparentemente a equipa, porque depois na segunda-feira ele retira as competências todas à equipa e a ele também, diga-se, é bom da verdade, não é? Mas eu acho que temos que ser sérios nessa leitura. Ele retira as competências ele próprio, ou seja, para que as pessoas percebam, o Presidente da Câmara tem competências que são inerentes a Presidente da Câmara. Muitas das outras competências que são da Câmara estão nos vereadores. E quando há uma eleição por maioria absoluta, os vereadores do Presidente delegam as suas competências no próprio Presidente, ou seja, o Presidente não tem que fazer uma reunião de Câmara para tomar determinadas decisões. Basicamente é isto. Vocês devem se lembrar, há uns anos atrás, na Câmara de Angra, quando Cláudia Cardoso, quando Andréia Cardoso era Presidente da Câmara e não tinha maioria absoluta, que estava 4-4-1, em que o Artur Lima era o vereador pelo CDS e desempatava, chegou-se a um momento de tal forma de incompatibilidade que os vereadores retiraram essas competências a Andréia Cardoso, que tinha que reunir todas as semanas para decidir o que quer que fosse, nem que seja uma questão de um parquímetro. E, portanto, aquilo que o Tibério faz, e que parece-me que com alguma coerência, diz que a partir de agora, basicamente aquilo que ele diz é que a Câmara vai ficar em autogestão, ou seja, não quer ter... Fica gerida pelos técnicos, não quer ter competências que lhe foram delegadas por uma equipa que ele supostamente vem dizer que já não confia. Portanto, quer dizer, não fazia sentido nenhum dizer eu não confio nesta equipa para continuar por mais 4 anos, mas os últimos 3 mesezinhos ainda fico com as competências que delegaram em mim por confiarem na minha pessoa enquanto Presidente. Sim, mas nem estava a discutir isso, estava a dizer
dizer que a atitude dele na segunda-feira subsequente ao seu anúncio de não recandidatura partidária... Sim, mas as competências dá dos a vereadores entender a entender que o problema era especificamente aquela equipa mais do que o próprio PS, não é? Sim, mas a leitura que eu faço é, ele não retira as competências aos vereadores, ele retira as competências dele. Sim, ele devolve tudo à Câmara Municipal. Que por inerência estariam nos vereadores. Mas que é exatamente isto que eu estou a dizer. Se eu venho a público dizer eu não quero me candidatar por mais 4 anos com esta equipe, não faz sentido nenhum. Mas é que ele não diz isso claramente. Ele não diz que é com aquela equipa. Mas, ele depois dá a entender que o problema Está bem, mas ele deixa cair a sua candidatura com a sua equipe. E, portanto, não fazia sentido nenhum dizer eu já não confio, eu não tenho capacidade de gerir pressões, eu não tenho capacidade de gerir interesses daquela equipe, mas depois tinha capacidade para gerir essas incompatibilidades e esses interesses nos próximos 3 meses com as competências delegadas pelos vereadores nele. Portanto, aí penso que... Não... Sendo ao contrário, quem delega competências nos vereadores é o Presidente e não vice-versa. Ele abdica dessas competências que lhe foram delegadas. E devolve delegadas. tudo à Câmara Municipal. Portanto, ou seja, qualquer coisa agora terá que ser submetida a uma reunião de Câmara. Exatamente. Onde estarão todos os eleitos à Câmara Municipal. E todos poderão tomar a decisão. Pensei que foi um pouco extemporânea, quer dizer, toda essa informação que o Tibério Diniz tinha em seu poder, já tinha uma semana antes, quando aceita candidatar-se. E, portanto, eu não sei se foi premeditado, porque, efetivamente, em termos políticos, tem muito mais impacto e faz muito mais sururu depois de ele ter sido apresentado cabeça de lista, vir dizer afinal não vou-me embora, do que se ele não se apresenta como candidato, deixaria na opinião pública a ideia de que ele não era forte o suficiente para se candidatar e, portanto, que tinha sido preterido em relação a um outro candidato que o PS poderia ter considerado mais forte. E assim faz o statement, diz não, o PS quis-me a mim, mas quem se quer ir embora agora sou eu, que politicamente é completamente diferente. Judite, boa tarde. Sendo tu uma praiense de gema e de coração, de facto esta é uma situação que não tem paralelo nos últimos anos da governação municipal praiense. O fantasma, aqui obviamente entre aspas, Roberto Monteiro, terá tido também aqui, ou terá sido aqui um fator de destabilização de tudo isso? Ou não passa mesmo apenas de um fantasma que está na cabeça de 3 ou 4 pessoas apenas? Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos nossos ouvintes e também à Graça, aqui presente. Um beijinho e desejo de melhoras à Cláudia. Bem, isto realmente é uma situação que não tem precedentes. Eu não me lembro de nada assim e creio que é a primeira vez que acontece, certamente na Praia da Vitória, e não me lembro noutra autarquia. Eu não sei, é claro que o Roberto Monteiro tem ainda um peso muito grande junto da opinião pública e nós não sabemos, nós só sabemos aquilo que temos conhecimento pela comunicação social e aquilo que decorre do discurso do Tibério na sua renúncia à candidatura e agora um pouco o que se vai ouvindo dizer, mas às vezes pode não passar do diz que disse. O certo é que há 4 anos Tibério já não foi um nome consensual na Praia da Vitória. Havia uma facção que pretendia que fosse o Tibério o candidato, outra que preferia que fosse Carlos Armando, e não se sabe até que ponto é que isso não tenha ido moendo e desgastando a relação entre o Presidente e os seus vereadores. Bom, efetivamente ele faz uma referência, Tibério Diniz, no sábado, na sua declaração, dizendo este não é um problema das últimas horas nem dos últimos dias, já vem muito de trás. Creio que seja uma coisa que vem já de há muito tempo, de há 4 anos é esta parte. Eu acho, e na verdade ouvi a tomada de decisão dele e fiquei com boa impressão, porque acho que foi uma atitude muito digna da parte dele, independentemente de ele ter sido nos últimos tempos talvez, não vou dizer o pior, mas foi um mau Presidente de Câmara. A verdade é que isso não se deve apenas à situação da pandemia que nos afetou há 1 ano e meio esta parte e que teve, claro, consequências na governação, mas eu acho que ele não teve pulso, nem teve competência
para dar continuidade àquilo que Também Roberto era difícil Monteiro... ser sucessor de Roberto Monteiro. difícil, era uma herança muito, muito pesada, para o bem e para o mal. Aliás, tão pesada que ele entra para a Câmara com um papão, aí mais do que um fantasma, que o próprio PSD punha, que era o risco sério de recorrer a um saneamento financeiro. Algo que felizmente não aconteceu, felizmente para a Praia da Vitória. Ele herda uma dívida muito, muito grande, mas também herda toda a obra de Roberto Monteiro, que perante a opinião pública fez muita coisa, não é? Sim, foi o Sérgio Ávila da Praia. Pode-se concordar ou não com as prioridades de Roberto Monteiro, mas a verdade é que ficou muita coisa feita. E ele vem atrás e não tem condições financeiras, mas também não me parece que tenha tido a competência para fazer diferente. Ele nunca poderia fazer aquilo que Roberto Monteiro fez, mas para fazer diferente e para marcar, para deixar a sua marca pessoal. Bom, o que eu fiquei com uma boa impressão, porque acho que foi uma atitude digna. Se um candidato, seja ele qual for, e foi a escolha do PS, não tem condições para escolher a sua equipa, é uma equipa que lhe é imposta e a própria equipa impõe-lhe quase outros nomes, é evidente que ele só tem uma coisa a fazer, é ir-se embora, porque é ele que vai trabalhar com a equipa. E se as coisas já vêm mal de trás, se a equipa já não se vem a dar bem, os outros vereadores têm uma boa relação entre eles, mas não têm com o Presidente. Portanto, ele não tem condições para se recandidatar. Isto prova que o Partido Socialista, nomeadamente na Terceira, e sabemos que o líder do Partido Socialista na Terceira é Sérgio Ávila, prova que há aqui também uma certa já falta de pulso de Sérgio Ávila para controlar este tipo de situação, ou pelo menos evitar este tipo de situações? Sim, com certeza, porque eu acho, é isso também que me admira bastante, é que o Partido Socialista não se pronunciou sobre o que estava a acontecer. Não ouvimos nem o presidente do Partido Socialista nos Açores, Vasco Cordeiro, nem Sérgio Ávila, que é quem manda no Partido Socialista na Terceira, não os ouvimos pronunciarem-se sobre este assunto. Eu lembro-me que há uns meses atrás, quando apareceu a possibilidade de haver duas candidaturas à Comissão Política de Ilha do PSD, António Ventura e Cláudio Menezes, o Partido Socialista, nomeadamente Berto Messias, de terem vindo pronunciar que era preciso que o presidente do PSD tomasse uma posição e viesse dizer alguma coisa. Quando agora é uma situação mais grave, porque não envolve apenas a vida do partido, envolve a autarquia e eles não se pronunciam sobre isso. Portanto, eu acho que houve aqui também um certo sacudir a água do capote e deixar ver o que é que acontecia. O que realmente me surpreendeu um pouco mais foi que eu pensei que Tibério Diniz tomasse esta atitude, portanto não se recandidata e tudo certo, e argumentou muito bem, mas que levasse este mandato de uma forma mais natural até ao fim, tendo em conta que faltam 3 meses, se tanto, para terminar. A atitude que é tomada na segunda-feira na reunião de Câmara, na verdade surpreendeu-me. A Graça explica bem as razões e penso que fazem todo o sentido. Agora, o que aqui eu estranho mais é a tomada de posição dos próprios vereadores. Portanto, ele retira as suas próprias competências, retira também as deles e eles votam, portanto, abstêm-se na votação. Porque em bom rigor, aquelas competências, do ponto de vista legal, aquelas competências não são dos vereadores, são delegadas pelo Presidente da Câmara e pela Câmara nos vereadores. Portanto, votar contra algo que não é deles. Mas eles acabaram por... Não sei se fará algum sentido. As competências da Câmara são delegadas no Presidente, que delega ou nos vereadores ou nos chefes de divisão. As competências da Câmara são da Câmara. E a Câmara é todo o elenco camarário. E é exatamente isso que está a acontecer neste momento. O que acontece muitas vezes é que as competências da Câmara são delegadas no Presidente da Câmara, que tem competências próprias muito reduzidas. Foi o que aconteceu no início do mandato. As suas próprias competências com as da Câmara. Exatamente. E depois delega nos vereadores, e depois pode delegar nos vereadores ou nos chefes de divisão algumas das suas competências também. Não delega. Delega sim, é o que está previsto na lei. E portanto os vereadores não perderam nada agora que fosse verdadeiramente deles, não é? Mas ele apresenta essa proposta à Câmara, portanto, em reunião de Câmara, os 2 vereadores do PSD votam contra, os 3 vereadores com pelour do PS
abstém-se na votação, e ele, Tibério Diniz, e o quinto vereador do PS, portanto sem ploro, votam favoravelmente. É óbvio que o Presidente tem voto de qualidade e, portanto, estava 2 votos a favor, 2 contra, e ele, até com o voto de qualidade que tem, portanto, faz aprovar a proposta. Aqui o que eu estranho, e acho um bocadinho difícil até de compreender, é a posição dos. Por isso é que eu há bocadinho dizia, foi a assunção clara de onde é que estava a essência do problema. Sim, creio que agora eles próprios vereadores terão alguma dificuldade em explicar aos praenses, em fazer valer a sua razão. Mas, Judite, isto é uma análise meramente política, mas parece-me que a atitude do Tiago Ormonde e do Carlos Armando passou a ser essa quando perceberam que, ao chutar o Tibério, não iam ser eles a subir e a assumir que ia haver uma escolha completamente diferente e nova, que é Berto Messias, que diz que quer uma equipa completamente... Espera, Graça, que isso não é assim tão linear. Eles não sabiam, e creio que eles próprios julgavam que poderiam, até porque o que se ouve dizer é que eles estão com vontade de apresentar uma candidatura como independentes à Câmara. Eu tenho sérias dúvidas que não soubessem, porque... no métier e por fora já se ventilava de que segunda-feira à noite, de que efetivamente... Mas na segunda-feira à noite, agora a reunião foi na segunda-feira de manhã. Eu digo segunda-feira à noite, mas eu não sou do PS, nem sou dos órgãos internos do PS. E na segunda-feira à noite já só via. Portanto, na segunda-feira durante o dia, provavelmente eles já sabiam. Pode ser isso, de qualquer das formas. Acho que teria sido mais frontal, mais honesto, mais sério. Eles não concordando com ele, também não concordarem com sim, mas se estivessem a posicionar para avançar, para continuar a tomar conta da Câmara da Praia da Vitória, não fazia sentido nenhum abdicarem de continuar a mandar. Por isso mesmo deveriam ter votado contra, não é? Sim, aí ficavam com as competências. Exatamente. Sim. Se eles mas também Tibério Diniz ficava com competências, não é? E se calhar... Pois, talvez era isso que eles enfim, não queriam. Não posso compreender. O que é certo é que agora tudo, as mais pequenas coisas, como os parquímetros, como dizia a Graça, tudo tem que ir à reunião de Câmara, portanto tem que haver mais reuniões de Câmara e poderão durar muito mais tempo. Portanto, tudo agora vai ser decidido em cima da mesa. Em cima da unha. Eu pergunto também à Graça, é um sinal de fraqueza interna do próprio Partido Socialista? Bom, eu acho mais do que a questão pontual da praia daquela lista. Da força e da fraqueza, ou do pulso, como tu perguntavas há pouco se Sérgio Ávila estava a perder o pulso. O pulso que se tem dentro de uma determinada estrutura partidária tem muito a ver com o fato desse partido ser ou não ser governo. Enquanto que há um ano atrás... Sérgio Ávila, se quisesse que as coisas acontecessem de uma determinada maneira, tinha o espectro do poder do governo atrás de si, sim, que fazia com que as pessoas tivessem muito não é? mais vontade de obedecer do que agora, que não tem nada a perder. E, portanto, isso é bom para a democracia dos partidos. Aliás, já tivemos aqui essa discussão, ver agora como é que vai ser a caminhada da travessia do deserto do PS. Mas em relação àquilo que a Judite dizia da situação do Tibério versus a sua equipa, que não é de hoje nem de ontem, e que o sentimento que havia é que o Tibério tinha acabado por se ir embora porque lhe tinha sido imposta uma equipa. Mas a verdade é que há 4 anos atrás a esta equipa foi imposto um presidente. E, portanto, basicamente, estamos no déficit. Não era esta equipa, foi ele que escolheu a sua equipa. Os vereadores foram todos. Não sei se foram escolhidos por ele, mas não vinham do mandato. O 1 e o 2 acabou por ser mais ou menos uma imposição das estruturas, ou seja, Tibério à frente e Carlos Armando atrás. Depois até se fala na questão das sondagens que foram feitas Carlos Armando e de outras vontades que existiam. Era o desejado pela outra facção, que não a do Tibério. E o Tibério era o herdeiro. Exatamente. E Berto Messias, Judite, é a melhor solução ou é aquela que o PS tinha mais à mão? Depois disto que aconteceu e já com um atraso, não é? Porque eles agora partem já com um atraso, é óbvio que tinha que ser um nome... Para já, um nome forte politicamente, e quer-se que goste do estilo ou não, Berto Messias está na política há muitos anos, já teve
muitos cargos e altos cargos e portanto, parece-me um nome forte, embora não seja uma pessoa muito popular, até pelo seu estilo, um bocadinho sobranceiro às vezes, não é muito próximo das pessoas, mas é um nome forte. E depois, parece-me que aqui o que era importante, e daí que se falasse em Roberto Monteiro ou Alberto Messias, tinha que ser alguém que viesse unir as duas fações, porque senão o Partido Socialista sai muito fragilizado disto. Se uma fação se põe contra o próximo candidato, é claro que correm o risco de perder eleições, que é coisa que o Partido Socialista não se pode dar ao luxo neste momento em que já não é governo, correndo o risco então de ver o ciclo de governação do PSD durar mais anos do que aquilo que eles prevêem. E, portanto, tinha que ser alguém que unisse as duas pontas. Parece-me que Berto Messias pode fazer isso. O número 2, Marco Martins, também é uma pessoa que é bastante conhecida no Conselho, que também já passou por vários cargos e que foi diretor da Solidariedade e, portanto, parece-me que, não conheço o resto da equipa, mas que estes dois nomes são dois nomes fortes que dão alguma garantia. A decisão que é comunicada pelo PS na sequência do anúncio da confirmação de Berto Messias de que vai substituir a equipa da Câmara é de facto a machadada de misericórdia em Carlos Armando, em Raquel Borges e em Tiago Armando? Pois, é caso para se dizer que perdem todos, não é? Perdeu o Tibério porque sai, porque não será recandidato, embora já tenha vindo publicamente dizer que apoia a candidatura de Berto Messias e tecendo-lhe os maiores elogios, mas também os vereadores tinham alguma pretensão até de vir a ser convidados para a equipa da Câmara, pois agora não serão, portanto aqui mas perderam todos. Se a preocupação, como diz a Judite bem, é de que o nome tem que ser agregador, a partir do momento em que o Berto escolhesse parte da equipe e deixasse outra parte de fora, estava automaticamente a assumir uma divisão. Portanto, portanto tinha que ser baralhar e dar de novo. Como dizem os senhores, não se entenderam, vocês tiveram a vossa oportunidade, eu estou a dar o meu contributo à praia e ao PS. E tem todo o direito de querer escolher neste a sua momento equipa. deixaram-me com o menino ao colo e, portanto, a partir de agora faço uma equipa completamente nova. Claro. Não era possível fazer escolhas e repescar alguns e deixar outros de fora. Penso que ainda seria mais difícil. Mas isso depois também, por outro lado, é estranho, porque dão essa possibilidade, o Partido Socialista dá essa possibilidade a Berto Messias, e bem, de escolher a sua equipa, mas não fez o mesmo com Tibério Diniz, porque parece que isso já tinha sido falado antes, a tomada de posição do Tibério já tinha sido anunciada quer ao presidente do Partido Socialista, Vasco Cordeiro, quer a Sérgio Ávila. De facto é um case study este processo, não é? Porque agora, se até agora pusemos em cima da mesa a possibilidade de ser uma perda de poder do próprio Sérgio Ávila, agora podemos pôr em cima da mesa a possibilidade de ter sido uma estratégia também muito bem gizada, no sentido de fazer um saneamento completo daqueles que na Praia da Vitória eventualmente lhes estariam a provocar problemas. Eu acho que não tem a ver com isso, porque as negociações têm todos os seus timings. É que quando tu estás a tempo e horas a negociar uma candidatura em que és o líder do partido na terceira, o caso Sérgio Ávila provavelmente tinha um poder na altura para fazer determinadas exigências em relação a esta candidatura. Neste momento tem um problema para resolver e, portanto, não se podia dar ao luxo de tentar arranjar um candidato para substituir Tibério, que já é uma segunda escolha, que está a servir o partido, e ainda lhe dizer não, vais e ainda vai ser nos moldes que quiser. Portanto, o peso negocial de quem está a liderar um processo político de autárquicas torna-se completamente diferente. E é como eu digo, eu acho que politicamente está correto. É um candidato novo, é um candidato forte e que vai escolher uma equipa completamente diferente. Assim, acho que se um candidato novo houver, tem que ter poder para escolher. Eu acho que se eu fosse Alberto Messias, quer dizer, neste momento para aceitar um projeto destes que não é fácil. Bem, mas Berto Messias já trabalhou quer com Tiago Armando, quer com Tibério Diniz, quer com Carlos Armando Costa, quando foi nomeadamente chefe de gabinete de Roberto Monteiro. Punha o Tibério e o Carlos Armando. Há de ter um conhecimento desta gente, é o que eu estou a dizer. Um A3 e Isso é impossível, portanto é preferível baralhar idade de novo e neste momento fazer uma equipa completamente nova, com a vantagem de que já tenha parte das freguesias todas feitas, porque assim, quando nós quase todas, aparentemente continua a haver dificuldades nos biscoitos e nas lajes, não é? Pelo menos esses não são conhecidos. Quando estamos a tratar dos processos autárquicos, a grande dificuldade
dificuldade é fazer as listas nas freguesias, é gerir as sensibilidades, etc, etc. E, portanto, essa parte está feita. Pelo aquilo que percebi, a Assembleia Municipal também ninguém mexe, não há espaço para dividir mais. Portanto, o Berto vai avançar com uma equipa da sua confiança. E ponto. O que não quer dizer que depois algum destes vereadores não possa mais tarde aparecer, enfim, na Praia Ambiente ou noutro sítio qualquer. Sim, noutras funções ou noutros cargos inerentes à margem de toda esta convulsão. O fim de semana foi de apresentação das duas candidatas das coligações PSD, CDS, PP, PPM, quer em Angra do Heroísmo, quer na Praia da Vitória, Sandra Garcia em Angra e Vânia Ferreira na Praia da Vitória. Dos discursos, do que se viu, do que se conhece já, do que se foi também espreitando pelas próprias redes sociais e pela imprensa que foi sendo publicada, o que dizer destas duas candidaturas de coligação, que contaram inclusivamente com a presença dos líderes, nomeadamente de José Manuel Bolheiro e de Artur Lima na apresentação. O Estevão ficou retido no Corvo, à conta, não sei se de Nevoeiros, se da Tarifa Açores, mas ficou retido no Corvo, não interessa. Judito, do que se ouviu, do que já viste e leste sobre estas duas apresentações da oposição, tendo em vista a alternativa, o que é que te salta à vista a comentar? Olha, eu acho que Angra tem uma equipa muito dinâmica, uma equipa jovem, muito dinâmica, muito interessada e acho que com muita capacidade, liderada por uma mulher que é a nossa Sandra Garcia, que com muita experiência política, com muito conhecimento do Conselho, com uma garra muito grande e, portanto, acho que vai ser muito interessante esta campanha eleitoral e que a equipa da coligação que tem por tema uma nova energia para a nossa terra vai ser realmente uma lefada de ar fresco e vai dar muito trabalho à Ala Menezes, porque já vai para o seu terceiro mandato, é uma pessoa por demais conhecida, mas acho que esta equipa vai abanar um bocadinho, digamos assim, e vai obrigá-lo vai dar mais trabalho. A equipa da Praia da Vitória, ao contrário, uma equipa de pessoas mais velhas, sem serem velhos, como é óbvio, mas mais madura, de pessoas muito sérias e muito trabalhadoras, liderada por uma pessoa mais jovem, que entrou na política já há anos, que estava ligada às estruturas do PSD, mas que há cerca de um ano, um pouco menos de um ano ainda, esta parte, 8 meses, portanto, assumiu as funções de deputada do PSD e que tem muita vontade de trabalhar também e muito amor à praia, e é por amor à praia que se candidata e pronto, e acho que agora beneficia um bocadinho também da conjuntura, porque já está no terreno, já está a trabalhar, enquanto que Berto Messias agora tem que rapidamente fazer o seu próprio programa, porque naturalmente não vai apresentar o programa de Tibério Diniz e, portanto, perde um bocadinho de tempo neste processo, que vai com certeza ser capitalizado pela Vânia e pela sua equipa. Graça, encontraste em Sandra Garcia e em Vânia Ferreira uma visão diferente, uma visão política claramente diferente para Angra do Heroísmo e Praia da Vitória, respectivamente? Ou as sessões de apresentação, os discursos não deram para transpirar cá para fora algo que nos faça efetivamente sentir motivados a votar em algo diferente? Bom, falar da Sandra para mim é complicado, ou não, porque eu também falo de mim sem qualquer problema e, portanto, posso falar dos que me são próximos. Não, a Sandra é uma pessoa que tem ideias muito próprias, tem uma visão muito peculiar, e que, apesar de no trato e no discurso ser doce, e acho que isso é uma grande vantagem para ela em relação ao José Gabriel Ala Menezes, porque especialmente a parte mais urbana está farta do quer póssima do José Gabriel Ala Menezes, que ele não governa com as pessoas, ele governa Angra contra as pessoas, a favor da sua vontade. A Sandra é uma pessoa
muito disponível para consensos, para ir ao encontro das pessoas, para ouvir, e isso é fundamental numa eleição desta natureza e neste tipo de governação, que é uma governação que deve ser de proximidade. Em relação à candidata pela Praia, parece-me que, eu não sei como é que é dizer isto sem ser desagradável, não lhe ouvi uma única ideia que eu tivesse dito, é engraçado, está bem visto. Nunca tinha pensado nisto para a Praia, mesmo que fosse uma coisa que pudéssemos pensar, não é execuível a 5 anos ou a 10 anos. Não, vou manter o terceiro Tech Island, é preciso dinamizar a praia, quero o Porto de Cruzeiros, quer dizer... Bem, o estranho, de facto, o Porto de Cruzeiros é um bocadinho estranho, não é? É o PSD que vem dizer que vai continuar a reivindicar algo que, à partida, até os socialistas já tinham assumido como dado adquirido, não é? Mais do que um Talvez cais de possa cruzeiros, ter sido um lapsus nós língua, precisamos mesmo é de cruzeiros, pois, porque não adianta nada ter o cais e os cruzeiros irem todos para São Miguel e não passarem cá, que é o que já acontece. Isso é uma discussão que levaria anos, e estou muito à vontade, porque o Porto, que por definição e natureza deveria ter o cais de cruzeiros, era o Porto da Horta, porque é onde efetivamente os cruzeiros querem parar, e isso nunca aconteceu. Portanto, há questões políticas aqui, mas todos nós sabemos que a economia que gera é residual e é pontual, e portanto quem vai gerir o concelho tem que pensar em questões estruturais, tem que pensar em questões que tornem a vida das pessoas no concelho apelativa, de criar emprego, de criar dinâmica, de ter uma visão para o que é que o concelho tem, que está por explorar, que possa fazer o concelho crescer em termos culturais, em termos económicos, etc, etc, de vamos fazer agora aquilo que ainda não foi feito, digamos assim. E no discurso da Vânia, a sensação que dá é vamos fazer aquilo que já está tudo feito. Portanto, achei estranho também, e devo dizer, portanto, não sei se a Judite fica numa situação mais desconfortável para dizer isto, mas achei que tinha sido de uma enorme prepotência ter o projeto da Câmara da Praia da Vitória decidido que só apresentava o projeto da Câmara e que o da Assembleia Municipal não era apresentado. Quer dizer, mas estava lá Paulo Luís. Mas não apresentou a sua lista. Estava lá como convidado. Não estava lá. Viu na televisão e, portanto, deduzi que, como cabeça de lista da Assembleia Municipal. O Paulo Luís também estava na apresentação da Sandra Garcia Bessa. Porque é importante que se diga isto. Não, é verdade, porque assim, a Sandra, em termos políticos, foi sempre a Sandra Bessa, agora é Sandra Garcia, mas é importante haver esta questão identitária que não faz mal nenhum lembrar. O Paulo também estava lá, não é? E a Vânia também estava lá. Mas isso não quer dizer... foram convidados e vieram responder a um convite. O Paulo foi convidado para ir à apresentação do projeto da Câmara, mas não estava lá para apresentar a sua equipe. Bom, pode haver uma apresentação pensada separadamente, quer dizer, eu penso que, e até porque de qualquer das formas não deixa de ser uma candidatura única, não é? Foi logo no dia seguinte à apresentação da Sandra Bessa, da lista da Câmara e da lista Assembleia Municipal. E penso que, tendo sido logo no dia seguinte, teria feito sentido que tivesse sido feita nos mesmos moldes, porque ali o que parece é que está cada um para o seu lado, cada um apresenta a sua equipa e aqui não há misturas. E depois discursivamente dizer que querem juntar a Agripraia parece mal. O número 2 do Paulo Luís também não me senti muito bem, não tem problemas nenhuns, não me sinto nada incomodada por dizer isto, porque o que me incomoda eu digo mesmo. Não achei bem, achei que teria sido muito mais coerente até se tivessem sido as duas listas apresentadas. Em relação às propostas da Vânia, realmente são muito generalistas, não há assim propostas concretas. Ela diz que quer valorizar o centro histórico da praia. Sim, mas isso queremos e apoiar todos, os comerciantes, mas não aponta para medidas estratégias. Exatamente, medidas concretas. Mas é que política é exatamente isso. Todos queremos a mesma coisa. Temos estratégias diferentes, a esquerda e a direita, para chegar a esse fim. Também acho que sim, porque a Praia da Vitória tem aquela baía lindíssima e está muito de costas para o mar, mas também não se sabe bem como. Portanto, ela traçou algumas linhas
força, mas depois não a operacionaliza. E encontraram nada. no discurso de Sandra Garcia Olha, esta visão diferente, insisto sim, na sim, pergunta. Sim. Ela aponta medidas mais objetivas, e há uma coisa que eu gostei muito numa das propostas da Sandra, foi a de pôr a ilha a falar a uma só voz e pronto, numa ação concertada com a Praia da Vitória. São duas cidades que não têm que está de costas uma para a outra. Não, e porque exemplificou de uma forma muito engraçada que assim, há valências importantíssimas que estão na praia e que os angrenses usufruem, nomeadamente o aeroporto e o Porto, como há valências que estão em Angra e que também os praienses também usufruem. E portanto que é importantíssimo. Achei que muito bem, e oxalá que isso se concretize. Mas esta tem sido uma bandeira da gestão municipal socialista, quer de Ala Menezes, quer de Tibério Diniz, ou seja, não tem funcionado, na vossa opinião, esta aproximação? Do que na prática. Sim, na prática, na verdade, isso não se tem verificado. Aliás, até ao nível dos conselhos de ilha, começaram a haver aqui algumas posições contrárias ao que era habitual, muito por força da intervenção, quer de um, quer de outro autarca. Claro. Mas muito pressionados pela oposição. Os conselhos de ilha onde houve uma posição conjunta da Praia e de Angra em relação à terceira, não foi nem porque José Gabriel Menezes tivesse tido a iniciativa de o fazer, nem porque Tibério Diniz tivesse tido a iniciativa de o fazer. A oposição pressionou e no final votou-se tudo por unanimidade, que são coisas completamente diferentes. Então deixa-me pôr a questão num tom mais irónico, talvez, não tanto provocatório, mas mais irónico. Então, perante o que se passa no PS e perante o que aparentemente... Garcia diz isso no seu discurso. Diz claramente que essa posição de unanimidade em relação à terceira que se verificou no Conselho de Ilha foi por pressão da oposição. Deixa-me fazer então esta pergunta às duas, concretamente relativamente à Praia da Vitória. Havendo a convulsão e o que se passa dentro do PS e que discutimos até agora, e havendo esta aparente falta de uma ideia clara e alternativa da parte da coligação, ainda há espaço para aparecer aqui mais qualquer coisa? Do ponto de vista de candidaturas? Não, a Iniciativa Liberal já sabemos que não concorre senão a ponta de Algarve. Mas pode apoiar alguém. O Bloco de Esquerda já apresentou a sua lista, falta a CDU. Altura, uma candidatura independente implica um grande número de assinaturas. E agora já era correr um bocadinho atrás do prejuízo. Não sei se vai haver tempo físico para Bom, Ivo Silva tem as candidaturas, não conseguiu foi fazer as listas, isso é outro problema, mas ele as assinaturas conseguiu-as, se calhar ele aí leva vantagem em relação aos outros. Enfim, muito bem. Quem também está em convulsão a nível regional agora e que pode pôr aqui em causa outras questões ou valores mais altos se podem levantar aqui é o Chega. Aliás, o Chega parece aparentemente que nunca saiu de convulsão desde que foi pela primeira vez eleito há 8 meses nos Açores com 2 deputados. Carlos Furtado e José Pacheco andaram sempre um bocadinho de candeias às avessas, já foram os 2 candidatos a uma nova liderança. José Pacheco, a páginas tantas, desistiu, Carlos Furtado foi reeleito e nem sei se 2 meses depois dessa reeleição diz-se muito pressionado e muito cansado e comunica a André Ventura que se vai embora. André Ventura comunica a toda a gente que lhe retira a confiança política. José Pacheco será o próximo líder do Chega Açores, que é uma espécie de líder de si próprio, e Carlos Furtado passa a deputado independente. Sabendo-se das ligações que Furtado tem ao PSD, pode esta situação perigar a estabilidade da solução governativa, Judite? É porque o Chega é um dos parceiros, não é? Sim, mas eu acho que não, porque Carlos Furtado passa a independente, mas... Se fosse ao contrário, talvez. Talvez, exatamente. Sendo Carlos Furtado e tendo saído do PSD, ele vai se voltar mais dia menos dia está sentadinho na bancada do PSD. E pode-o fazer, pode solicitar a sua integração, sim. Apesar de não ter sido eleito pelo PSD. Ele não tem capacidade, isto não é de desmerecer, mas eu tive como deputado independente e eu sei o que é que custa ser um deputado independente. O regimento não está feito para ajudar e depois tu, em termos das assessorias, não tens, estás sozinho, ou tens uma tarimba grande e uma grande capacidade de percebes como é que as coisas todas funcionam, que não é que ele não tenha uma capacidade intelectual ou uma leitura política, não é disso que se trata, é organizativa, capacidade de executar de trabalho. É muito complicado, com 5 minutos para gerir uma semana inteira, é muito difícil e portanto eu penso que mais dia menos dia ele vai ser aliciado pela bancada do PSD para se sentar lá e vai se sentar na bancada do PSD com o PSD.
de Carlos fazer Furtado o resto era do PSD, sempre foi. Carlos Furtado vai dizer continuar isso. a fazer o seu percurso alinhado com o PSD, na expectativa de que nas próximas eleições possa ser absorvido pela coligação e entrar numa lista e pronto, ser votado por um dos partidos da coligação. Já José Pacheco, eu também não me parece que ele vá desalinhar muito, porque já começou hoje a desalinhar. Mas reparem numa coisa, pode não fazer sentido, mas eu acho que se ele desalinhar muito e fizer cair o governo, vai sofrer as consequências disso. Garantidamente sim. Isso e, aí portanto, será o primeiro a desaparecer. Também não me parece que ele queira semelhante coisa. E, portanto, eu acho que isto é da maneira como as coisas vão correr sossegadinhas até ao final. Sossegadinhas não curioso olhar se para houver alguém aqui, continuo na minha, se alguém poderá pôr em perigo a estabilidade governativa, nunca será nenhum dos Chegas. Será nenhum deles. Sim. Será a Iniciativa Liberal. E era isso que eu ia dizer. Curioso analisar tudo isso, porque quem efetivamente usa muito de um tom ameaçatório é Nuno Barata, do Iniciativa Liberal. Ainda bem recentemente, na apresentação do único candidato autárquico, fez questão de dizer que era preciso uma remodelação urgente do governo e tal, e não sei o quê, mas depois, aparentemente, os atos mais suicidas são do Chega, não é? E especialmente quando André Ventura vem aqui. Como é que se interpreta isso, então, eu senhora professora Maria da Graça? Que é assim, mesmo que esta solução governativa ficasse posta em causa e se fosse para eleições antecipadas, o Chega podia perder um deputado, mas não perdia 2. Portanto, José Pacheco está assegurado. Até porque o Chega é um voto de protesto. O Chega ganha, em termos de eleitorado, pouco, sendo bem comportadinho de uma solução governativa quando as pessoas começam a ficar insatisfeitas com a forma como esse governo está a comportar-se. E, portanto... Aliás, André Ventura diz isso, está demasiado colado ao Partido Social Democrata. Subjugado, usou ele mesmo. Sim, isso. E, portanto, a grande clivagem que há internamente com o Chega foi exatamente pelo facto do Carlos Furtado ser muito mais moderado, continuar a ter uma matriz ideológica social-democrata, porque ele mudou o seu símbolo pelo qual se fez eleger, mas na realidade ele é uma pessoa muito moderada, tanto que hoje já não perdeu a oportunidade de o dizer. Às tantas, José Pacheco levanta-se, já como líder da representação parlamentar do Chega, a falar da questão do RSI, muito extremista, e a dizer que o Chega não era a favor de reduzir o número de pessoas no rendimento social de inserção, mas que acabar com o rendimento social de inserção, porque havia muita gente que estava lá enfiada e que não queriam era trabalhar e que eram malandros, etc, etc, e que tinha que se criar um outro tipo de apoio. Carlos Furtado pede a palavra já como deputado independente e vem dizer que, em primeiro lugar, queria pedir desculpa ao Sr. Presidente do Governo, porque em novembro, quando o Partido Chega tinha se comprometido com esta solução governativa, era um Chega moderado, que não queria acabar com o RSI, queria diminuir o número de pessoas no RSI e que percebia que isto era uma altura complicada por questões de pandemia, etc, etc, ao contrário do extremista que agora querem acabar com o RSI e que inclusivamente que não se importa de lhe chamar outro nome, que o que é isso de chamar outro nome, não quer poder RSI, mas é outro nome, e que se sabe, se há muitas pessoas em cumprimento e não denuncia, está a ser conivente e pau, e baixa o microfone. Portanto, já se percebeu que ele passa a independente e vai entrar em clivagem com o José Pacheco. E isto é que para mim é crítico nesta solução, porque se o Carlos Furtado vai ser absorvido pela ala PSD, depois não se pode estar a levantar na bancada do PSD a vimalhar no José Pacheco. Sim, porque tem um acordo de incidência parlamentar. Não, e porque precisam do voto dele, quer dizer, isto é uma situação que não dá espaço. Não necessariamente se houvesse o compromisso do PAN, não é? Se houvesse o compromisso do PAN, o Chega pode ser posto fora do baralho. O PAN está cada vez mais próximo, mas sem compromisso nenhum e, portanto, com toda a liberdade que isso se lhe dá. Agora, Nuno Barata Almeida e Sousa, no seu estilo, ele faz as duas coisas, é solneira e chuva no naval. Quando está com o microfone à frente, porque isto não pode ser, e este governo tem que se remodelar, e porque isto não pode ser assim, porque cada vez estão mais socialistas e têm que ser mais liberais, etc, etc. Ladra, 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 que é para depois vir dizer nas suas parandongas: eu disse, porque eu fiz e porque eu aconteci.
Mas na hora do vamos ver, vai votar tudo aquilo que tiver que votar para manter esta solução, porque esse é que sabe que se houver eleições antecipadas, com o risco que há de uma polarização, uma bipolarização na votação, que é os socialistas a ir em massa tentar votar no PS para tentarem recuperar outra vez o poder, e os do PSD e até do CDS da terceira, do de barato, vão votar em massa nos seus partidos, o Barata vai para casa. E o Barata não vai abdicar de ter mais 3 aninhos de palco a fazer vida de deputado. Portanto, basicamente é agarrem-me senão eu vou-me a eles. Que é vou bater, mas já a tirar bilhete para se ir embora. Resumindo e concluindo, vamos ter governo até ao final do mandato. Até ao fim. Portanto, esta questão no Chega não é manifestamente, no teu ponto de vista, preocupante, e José Manuel Bolieiro pode ficar descansado. Até porque eles mesmo, antes desta ruptura, já eu tenho algum medo em relação ao José Pacheco. Sim. José Pacheco não é de fiar, como tu sabes. Diferente, eles já nem falavam um com o outro, aqui não era um grupo parlamentar. Sim, mas o José Pacheco agora é que manda. E já nem votavam, muitas vezes já não votavam igual. Agora é que manda, e é muito mais alinhado na linha de André Ventura. Estamos de facto perante um partido, Judite, um partido marionete neste sentido, ou seja, é de facto André Ventura que manipula tudo a seu belo prazer. Eu acho que é André Ventura, e aliás Carlos Furtado diz isso, que André Ventura que faz muitas ingerências na vida do partido e até da região do partido. Não deixa de ser curioso até aquele jantar com autarcas onde os autarcas não apareceram e onde André Ventura também não chegou. Aquilo depois é tudo uma novela digna de doblagem. Mas a questão é que era o André Ventura eu quero para o Cimando e tinha ingerências, mas era mais desconfortável para o Carlos Furtado, que não se alinhava pelo mesmo diapasão. O José Pacheco vê-se que é uma pessoa ideológicamente... Ventura Forever. José Pacheco é um Ventura Forever, sim. Na altura, logo no início, percebeu-se isso, e aliás começa este desaguisado entre Carlos Furtado e José Pacheco, quando o José Pacheco coloca aquele post no Facebook, exatamente acabar com o resi e etc, e já temos tempo suficiente disto e vamos embora ver numa linha muito mais extremista, e o Carlos Furtado foi lá e tirou a publicação do José Pacheco da página do Chega, e isso é que começou a dar o sururu todo logo na altura. Não, o André Ventura vinha por aí abaixo para apresentar candidatos, mas o Carlos Furtado fez aquela coisa que é assim. E não era estranho, não parece estranha a data, ou seja, foi preciso esperar por uma terça-feira de começo de um plenário que está agendado há meses para André Ventura vir por aí abaixo apresentar candidatos, obrigar a que os seus deputados saiam, inclusivamente. O André Ventura, antes destas autárquicas, quis retirar os 6 deputados do Parlamento, porque estatutariamente o regimento permite isso, que tu, quando tens questões de relevância política, estás dispensado de Sim, no caso eles marcaram umas jornadas parlamentares. E portanto, até que ponto é que o André Ventura queria tirar os 6 deputados das bancadazinhas para não haver mais votos contra, nem mais não sei o quê, para serenar as coisas minimamente, até porque este é o último plenário antes das eleições autárquicas. Deve haver o de setembro. Deve haver o de setembro. Mas pronto, para haver aqui uma pacificação, porque segundo sei, ele insistiu em vir fazer jornadas parlamentares numa altura em que eles estavam no próprio Parlamento, o que já de si é no mínimo estranho, e queria apresentar os seus candidatos autárquicos. José Pacheco deve ter feito algum trabalho neste sentido, mas o Carlos Furtado é que estava a liderar este processo todo. Segundo parece, foi para o jantar, disse que não ia levar candidatos autárquicos nenhuns, porque ainda tinha convites, que estava à espera de respostas, portanto não ia estar a apresentar listas quando ainda tinha pessoas com respostas para dar. E o André Ventura chegou, mas isto acho que estava nas notícias da Luz, ali isto, que ele chega ao restaurante e estava o Carlos Furtado numa mesa com... Sim, aquela peça jornalística é de facto digna de ser emoldurada, não é? Com 15 pessoas, o André Ventura entra por lá dentro, vê aquilo, pega e anda, e diz lá, até ao momento em que a Lusa se retirou do restaurante, que eram 10h10, André Ventura não voltou ao restaurante. Portanto, o que é que acontece? O Carlos Furtado disse assim: querem-me tirar daqui para fora? Eu vou, estou farto disto, mas agora vão vocês tratar de fazer listas autárquicas, porque já não dão mais para esse peditório. Querem encher uma sala com macacos para bater palmas ao André Ventura? Arranjem vocês, porque também já não estou para certo que a data limite para a entrega das listas autárquicas em tribunal é 27 ou 28 deste mês e portanto o tempo fica curto. Judite, estes episódios são pontapés sucessivos na credibilidade da política açoriana?
Pois não ficam. Ninguém sai muito bem daqui. Efetivamente, quando era preciso estabilidade, quando era preciso mostrar às pessoas que a política é muito mais do que isso, que havia um grupo de deputados responsáveis por esta solução governativa, que era preciso estabilidade neste momento difícil em que estamos já a atravessar. É óbvio que se as pessoas já não acreditavam muito nos políticos, já não tinham uma grande impressão dos políticos, e depois, e já falámos nisso aqui, generalizam sempre o que não deveriam fazer, mas enfim, tendem a generalizar. Este é só mais um episódio caricato e triste que vem agravar a ideia que as pessoas têm dos políticos. Mas, volto a dizer, não são todos iguais, não são todos assim. E qual deve ser, graças ao envolvimento de José Manuel Bolieiro, no serenar os ânimos do povo, desde logo o seu povo, mas também aquele que está com ele na coligação, e o povo açoriano genericamente? O José Manuel Bolieiro já percebeu de tal forma que não vale a pena sequer se preocupar muito com isso, e portanto nem diz nada, que é para não provocar mais, não colocar mais pedras na engrenagem. Eu só acabando aquilo que estavas a colocar da questão da política, isto está-se a passar no Chega, quer dizer, o Chega não é propriamente a bandeira do politicamente correto, é exatamente ao contrário. O Chega capitalizou muito eleitorado fazendo este tipo de escandaleiras, etc, etc. O único problema é que o André Ventura está agora a provar do seu próprio veneno. Gosta muito de fazer escandaleira para a casa dos outros, neste momento tem escandaleira na sua casa, temos pena, é assim, pronto, um dia e só para terminar, em relação a isto, por acaso estou expectante para ver se o Carlos Furtado não integrar a bancada do PSD e continuar como deputado independente, se vai continuar a haver um enorme rigor e até a Conferência de Líderes a retirar competências aos deputados independentes, que é aquelas que não estão definidas, se desta vez vai ser muito mais generoso, porque desta vez o deputado independente interessa à maioria. É a última deputada independente do Parlamento açoriano. Não, é verdade, porque assim, o grande problema dos deputados independentes é que fala do que sabe. Estão muito omissos no regimento, e como vocês sabem, ou como as pessoas deviam saber, tudo aquilo que está omisso no regimento é decidido em Conferência de Líderes. E, portanto, quase toda o meu desempenho no Parlamento foi decidido em Conferência de Líderes. Ou seja, nas suas costas. Não, nas sem minhas, a sua presença, costas, porque não sendo líder de coisa nenhuma. E não é só isso, e havendo uma má vontade em relação à deputada independente, também não havia vontade dos outros partidos, e bem, de afrontar. Sendo em relação certo que a Manuel Bolieiro, as representações parlamentares serem líderes de si própria é uma coisa também estranha, mas isso resulta do próprio funcionamento da nossa democracia. Região tem um poder comparativamente com a República exacerbadíssimo, que acho que foi Paulo Estevão, muito à conta de Paulo Estevão, que conseguiu conquistar, e na altura também antes já o José Deco Mota, que também era sozinho no BCP, era uma pessoa muito credível e trabalhava imenso, e portanto acho que houve aí uma vontade por parte das outras bancadas de dar, porque eram só os únicos, depois isto cresceu imenso, e portanto efetivamente o regimento tem que ser revisto. Em relação à pergunta que me colocas em relação a José Manuel Bolieiro, eu acho que José Manuel Bolieiro, a última coisa que deve fazer é se imiscuir em leituras políticas neste momento. Aquilo que ele deve fazer é governar, e cada vez mostrar mais que é que está a governar e em que está comprometido com uma solução para quem votou nesta solução governativa, e mostrar que está forte e que tem a capacidade de agregar esta manta de retalhos, que é difícil, mas e que efetivamente ele tem conseguido gerir com pinças. Agora, imiscuir-se em problemas políticos alheios, estava-se a meter em caminhos bem estreitos. Em 30 segundos, apelo à vossa capacidade de síntese. Foi uma jogada de mestre, aquela declaração, aquela comunicação que ele faz à Assembleia esta semana, fazendo o balanço dos primeiros 8 meses, ainda por cima 8 meses e meio, que nem é sequer uma data redonda de governação. Judite. Eu acho que sim, José Manuel Bolieiro é um homem muito inteligente e acho que foi a altura certa para o fazer. Foi um momento muito oportuno. Pronto, este é o último plenário antes das férias e pronto, e antes de no pontapé de saída da pré-campanha, quase. E portanto foi muito oportuno e esteve muito bem. E a cereja em cima do bolo é que escolheu uma figura regimental para o fazer, que deu muito pouco tempo de debate às outras bancadas. Muito obrigado às duas, Judite Parreira, Graça Silveira. Beijo de melhoras à Cláudia Cardoso, há de estar cá connosco com certeza daqui por 15 dias no próximo Política de Saltos Altos. A todos, continuação de boa tarde.
Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Âmara. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Âmara.